Ei, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Sandra e eu vim aqui para contar a minha experiência com Theta Healing nesse processo de expansão da consciência, né? Chegou um determinado momento onde eu comecei a entender que eu precisava me aprofundar mais, entender um pouco mais o que passava dentro de mim e os bloqueios, e porque existiam coisas que eu não conseguia colocar para fora, por que não saía, o que impedia, né? Então eu conheci a Lairane nas rodas do Sagrado Feminino e fiquei sabendo que ela fazia sessões de teta e assim fiquei muito curiosa para saber como funcionava e se aquilo realmente ia me trazer um resultado, porque eu via nas redes sociais, eu via as pessoas falando muito sobre o Theta Healing, mas eu não sabia. Na verdade, eu acho que existia até uma falta de confiança, né, na técnica, então eu tinha um certo preconceito sobre tudo isso. Mas fui conhecer a Lai, esse anjo incrível que eu amo, minha Siriana, assim, fantástica, que eu super admiro, né, e vou marcar ela aqui depois, Lairane, minha mestra também de teta, pessoa com quem eu fiz o curso, e assim, te admiro, te amo. E o que aconteceu, né? Na primeira sessão que eu fui, na verdade não foi nem a primeira sessão, eu fui primeiro conhecer a Lai antes de fazer uma sessão. E aí nós conversamos e ela falou pra mim sobre o divórcio energético. E ela falou, posso fazer com você? Eu falei, pode, pode. E aí ela fez o divórcio energético e eu fiquei um pouco assim, falei, será que esse negócio é real? Assim, abre, fecha o dedo, pá, não sei, né? E bom, para quem já fez sabe mais ou menos do que eu tô falando, e para quem não fez ainda eu aconselho procurar, porque é uma ferramenta, é uma técnica incrível. Mas tudo bem, e aí a gente conversou bastante na hora de ir embora lá e falou pra mim, assim, aí eu vejo ao teu lado uma mulher com capuz vermelho e uma senhora bem anciã. E outras pessoas já tinham me falado sobre essa anciã, e outras pessoas já tinham me falado sobre essa mulher de vermelho, que inclusive era uma cigana que me acompanha desde muito criança. E aí eu fui com aquelas informações, né, embora, e logo marquei a sessão de teta com ela e fui fazer. E na sessão a gente chegou até a primeira sessão a gente chegou até um certo ponto, foi muito profundo, eu fiquei muito emocionada, né, e a primeira sessão foi sobre dependência emocional. E assim, a gente chegou num ponto onde eu não conseguia mais falar, porque desculpa, chegou numa trava, assim, num bloqueio. E aí, quando chegou nesse bloqueio, que encontrei esse bloqueio, eu não conseguia o processo não conseguia seguir, eu não conseguia falar sobre outros assuntos, eu não conseguia aprofundar mais. E aí, ela sabiamente começou a me acalmar e fazer as entregas, né, os downloads das novas memórias, o digging. E foi incrível, incrível. Eu saí de lá super leve. E aí ela falou pra mim, olha, durante a sua semana, a gente vai conversando, você vai me dizendo o que vai acontecendo. E aí as coisas começaram a vir, informações de todos os lados, sentimentos borbulhando, assim, sonhos. Eu fechava o olho para meditação e vinha informações sobre aquilo. Eu sentia, muitas vezes assim, dormindo, eu acordava assustada como se eu estivesse dentro da barriga da minha mãe. Então foram muitas informações, a gente foi trabalhando, né? E aí que eu acho interessante porque assim o Tetra ele te abre um campo imenso de informação. E você tem que ter muita sabedoria e um bom acompanhamento para poder captar essas informações e trabalhando uma a uma para que isso também não se torne algo que você perca no caminho, porque são muitas informações para auxiliar no nosso processo de cura que o Teta traz, mas é muito importante a gente prestar atenção em cada etapa e ter uma pessoa que esteja com a gente para nos auxiliar a compreender tudo isso.
né? Não é só fazer uma sessão, você precisa fazer a sessão e ter o acompanhamento e prestar atenção no que acontece nos seus dias, porque você abre portas, você abre portais, as informações vão vindo. E aí eu fiquei assim surpreendida com tudo que estava acontecendo, com as informações, com os downloads, com as novas ações que eu estava tendo em relação às informações que eu estava recebendo devido aos downloads que ela havia feito. E não era algo que eu me forçasse a fazer, eu simplesmente tinha desejo de fazer e comecei a ver as coisas de uma forma diferente. E até a dependência emocional começou a ficar diferente, assim, eu comecei a enxergar isso como um problema que precisava ser tratado e a dor da separação parou de ser a dor da separação para eu começar a compreender que a dor realmente, o que me trazia essa dor da separação, que era como se fosse uma morte, era uma dependência emocional que tinha acontecido lá na minha infância, que a trava estava lá na minha infância. E comecei a trabalhar isso. E aí uma coisa que eu também aconselho muito que seja feita, que é assim, que você continue fazendo as sessões e que também utilize outras ferramentas, né? Eu tenho muitas amigas, muitas manas que utilizam várias ferramentas diferentes, com energias quânticas, com energia do reiki, com energia do jurei, e também com os oráculos, né? Algumas amigas jogaram as cartas para mim, os búzios, tomei banho de ervas. Então foi assim, cada informação eu ia anotando. Eu fiz cerimônias de queimas, muitas cerimônias de queimas para algumas informações que vinham, né? E coisas que eu ia lembrando da minha infância, eu ia escrevendo, ia fazendo a cerimônia de queima, mas tudo isso graças a esse portal imenso de conhecimento, de autoconhecimento que o Teta trouxe para mim. E aí eu falei, não, eu preciso fazer esse curso DNA básico, eu preciso compreender mais tudo que está acontecendo, esse curso vai ser bom para mim, para o meu autoconhecimento, vai ser incrível para minha terapia, para trabalhar como terapeuta com as mulheres nesse trabalho. Eu quero muito esse curso, assim, ele é o caminho para a gente abrir portas que a gente nem imagina que possam existir, bloqueios que a gente nem imagina que possam existir. E aí fiz o curso, né, um final de semana de um curso incrível, que a gente fica imersa, assim, em todas as informações e a gente vai aprendendo e vai praticando, aprendendo e vai praticando. E aí você sai do curso, além de um monte de conhecimento, você sai do curso com um monte de cura. E curas que você vai trabalhando ali mesmo, durante o dia todo, durante o final de semana todo. E é maravilhoso, é incrível, é fantástico, assim. Eu falo que eu sou uma Sandra antes do curso de Teta e uma Sandra depois do curso de Teta, porque foi incrível, incrível. E aí nós temos os treinos, né? A gente continua treinando, aí a gente vai treinando assim, tem um sentimento, você começa a buscar de onde está vindo aquele sentimento, começa a fazer o digging, os downloads e tal, as entregas de fragmentos e um monte de coisa muito incrível que a gente aprende no curso. E aí tem as outras manas que a gente troca informações e também vai fazendo as sessões, né? E aí um beijo para uma mana incrível, maravilhosa, que é a Mari, maravilhosa. E aí eu fui fazer uma troca com a Mari e aí a gente aprofundou mais. Lembra que eu falei que chegou no momento com a Lai que a gente não conseguia mais aprofundar, porque eu fiquei tão emocionada, foi tão profundo e tão novo pra mim que eu não conseguia ir além, né? Mas eu sentia que tinha mais coisas que eu precisava ir além e eu não conseguia. E aí fui fazer essa troca com a Mari e foi no dia de finados. E foi no dia de finados, um dia depois do dia das bruxas. Então, assim, tem muita informação aí, tem muita coisa. E eu tava sentindo nessa semana uma presença muito grande, assim, uma movimentação energética muito forte. Claro, né? Finados, dia das bruxas. E aí, há um tempo, há muitos anos atrás, acho que sim, uns 15 anos atrás, eu tive um sonho com uma mulher sozinha, solitária, que morava numa casa com muitas ervas.
E na verdade, nesse meu sonho, essa pessoa não estava solitária, tinha um homem junto dela, ela mexia com umas ervas, ela estava fazendo alguma coisa, e tinha um homem atrás, passando a mão no cabelo dela. E eu entrava nesse lugar, ela não me olhava, só o homem olhava para mim e ela continuava fazendo o que ela estava fazendo. Mas eu sentia que ela era uma mulher muito triste, muito solitária, embora aquela pessoa estivesse com ela. E com muito sofrimento, com muita dor, muito conhecimento, como se fosse realmente assim uma feiticeira, uma bruxa, alguma coisa desse tipo. E eu sempre lembro desse sonho com muita dor, porque eu lembro dessa mulher negra, magra, com semblante muito triste e muito forte, uma mulher muito forte, muito cheia de conhecimento. Então, fui fazendo o processo do Theta Healing com essa moça, essa mana, Mari, e fomos aprofundando, e passamos pela etapa do pai, que eu já tinha concluído com ela, e fomos mais. E aí eu falei para ela, olha, eu sinto que esse é um bloqueio ancestral, e aí a gente vai ter que ir além. Então, eu tô pronta, tô muito emocionada, mas vamos além. Dia 2 de novembro. E aí eu fui entrando realmente assim, numa sensação, numa coisa assim. Eu fui sentindo a presença daquela mulher ali forte. E aí comecei a ver que aquela mulher foi eu fui aquela mulher num outro momento, numa outra vida. E a dor que ela sentia por ter muito conhecimento. E esse conhecimento herveiro, esse conhecimento místico, esse conhecimento dos feitiços, esse conhecimento que muitas mulheres foram queimadas um dia por causa desse conhecimento. E aí ela morava numa floresta e ninguém queria se aproximar dessa mulher, todo mundo tinha medo dela, então ela passou a vida inteira muito sozinha, a não ser esse homem que muitas vezes ia visitá-la, né? E eles tinham um amor muito grande um pelo outro, só que eles não ficavam juntos. Exatamente por isso, por ela ser essa mulher muito forte, que todos tinham medo. E aí a gente começou a fazer as entregas e eu fui ficando extremamente emocionada, fui sentindo aquela presença e a gente foi desbloqueando e foi muito choro, foi muita emoção, foi muito desbloqueio. Foi muita compreensão, foi um sonho de quase 15 anos atrás, que veio me mostrar algo que naquele momento eu não consegui entender, que graças ao Theta Healing eu estava ali entendendo, vivenciando, limpando, quebrando essa marra, que estava aí na minha vida há 15 anos, né? Há 15 anos não, as gerações, porque eu não sei, na verdade, quando foi que eu vivi essa vida, mas a primeira revelação foi há 15 anos atrás, então assim, é uma história antiga que estava ali tentando se revelar, tentando se curar e que eu não conseguia e que eu consegui através do Theta. E ai, como eu sou grata, eu sou imensamente grata. E aí nós fizemos, fiquei muito feliz. E aí acabou a sessão, assim, e eu me sentindo nova, realizada. E aí liguei para uma outra mana, uma outra amiga, que tem uma casa onde a gente faz as cerimônias de ayahuasca, o espaço prana. E aí eu falei pra ela assim, Rê, vamos fazer uma oração pros finados. Ela, vamos. Aí fui pra casa dela, fizemos a oração. E aí nessa oração eu via muitas almas dançando em volta de mim, felizes e plenas. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo e vi novamente essa mulher sentada, como se fossem raízes grudadas na perna dela, num lugar escuro. E aí eu falava, vem comigo. Ela falava assim, olha, eu quero, mas junto comigo tem muitas outras amarradas aqui que não conseguem se liberar. Mas eu vou com você. E aí eu voltei e comecei a fazer os downloads, né? Aqueles downloads que a gente aprende ali no curso de Theta. Eu comecei a fazer esses downloads ali de olhos fechados e daqui a pouco eu voltei de novo nesse lugar. E ela já estava em pé e ela falava assim, eu vou. E eu vou levar muitas outras almas comigo. E aquilo pra mim foi
uma sensação de que eu posso fazer algo pelos meus ancestrais antepassados, que também vivem no plano espiritual, e posso fazer isso também através do rezo, através do amor, através do reconhecimento que a gente adquire quando a gente aprofunda no Teta. Então foi incrível e não parou por aí, tá? A cura continuou. Eu continuei fazendo os diggings, eu continuei fazendo a entrega dos fragmentos, né? E aí, e pensando o que mais que eu podia fazer, lembrando sempre daquela senhora, daquela anciã que me acompanha, dizendo para ela, olha, eu quero viver com todo esse seu conhecimento de uma forma amorosa, de uma forma iluminada, que atrai outras pessoas para perto. E aí me vinha todo o tempo, sim, né? Muitas pessoas me convidando para ir em giras, muitas. Teve uma que eu tinha medo de ir, né? Que eu não queria ir de jeito nenhum, que era uma gira de Exu. Eu falei assim, eu não vou, eu tenho medo dessa. Então eu ia numa semana antes numa gira, e aí acordei e falei assim, não vou nessa. Não era uma gira de Exu, era uma outra gira, não vou. E aí uma semana depois, teve a gira de Exu, e eu acordei e falei, eu vou, é nessa que eu vou. Né? Exatamente, até porque é uma gira que as pessoas têm medo pela força de Exu. E aí eu pensava assim, eu vou, porque foi o medo que deixou essa anciã sozinha. O medo do conhecimento, o medo da sabedoria dela. Então eu vou nessa gira, é essa que eu quero ir. E aí quando eu cheguei nessa gira, que eu entrei nesse lugar, que eu escutei os sons desses tambores, que eu vi tudo aquilo, eu sentia tão forte a presença dessa mulher feliz, né? E esse desbloqueio que aconteceu, essa mulher extremamente feliz, foi agora, sábado passado. E eu falei assim, eu consegui. E eu vinha me sentindo nas 2 últimas semanas extremamente feliz, extremamente plena, assim, fazendo os meus banhos com as ervas, fazendo os meus rezos, utilizando benzimento, que é um conhecimento ancestral que tá no meu DNA. Minha mãe benze, meu avô benzia, minha avó benzia. Então, assim, é um conhecimento muito ancestral. E aí eu vinha praticando tudo isso com muita alegria e falando para as pessoas sem nenhum tipo de preconceito, e benzendo, e orando, e feliz nessa etapa. E quando eu entrei naquela casa, eu senti isso tão forte. E aí a dona da casa, né, a vovó Dores da Calunga, me chamou para conversar e falou para mim dos meus conhecimentos ancestrais, falou para mim dos meus desbloqueios que tinham acontecido nos últimos dias, e falou de Nanã, que caminha comigo, falou sobre Oxum, que me guia, e do meu trabalho com as mulheres, e de tão forte foi o trabalho que eu fiz no último mês, e de como isso foi importante para minha vida e para a vida de todos os ancestrais, de todas as almas. Então essa foi mais uma demonstração para mim de que aquela amarra, que lá no começo era uma dependência emocional, porque eu tinha um relacionamento do qual eu não queria me livrar, porque eu não queria estar sozinha. Não era só uma dependência emocional por uma pessoa, mas era uma história contida no meu DNA, pela solidão de muitas vidas. E isso foi desbloqueado. E eu tô tão feliz, tão grata pelo Criador ter colocado o Teta na minha vida. E pelas coisas tão lindas e tão transformadas. Eu tenho certeza que cada dia mais vão estar transformadas. Então eu agradeço muito, sou muito grata, né? Muito grata mesmo. Essa mana, essa amiga, essa mestra, Lairane. Indico, gente, se vocês puderem, se vocês quiserem, se vocês sentirem o chamado, faça o curso, nem que seja o curso básico, para a tua própria autocura. E se você desejar cuidar de outras pessoas, essa é uma ferramenta incrível, né? Eu
eu tenho a sensação que o Teta não é algo que paira aqui, né? Que tá aqui, assim, pairando. Eu tenho uma sensação que o Teta é uma energia muito cósmica que veio pra cá, é uma informação de, de, de almas realmente muito mais elevadas, com muito mais conhecimento, que trouxe essa técnica do Teta Healing pra gente. E, poxa, né? Acredito que vem da linhagem do Raio Azul, de São Miguel Arcanjo, da linhagem dos Arcturianos. E, poxa, toca em mim com muita força, porque eu também fui conhecer o Raio Azul da linhagem de São Miguel Arcanjo, junto com os Arcturianos também, depois do Teta. Então, assim, o Teta trouxe muitas informações bacanas pra minha vida. Então, honro demais, sou grata demais. E tá feita essa cura da minha vida. Gratidão.